Sabias que é possível ter uma saúde melhor só com os alimentos e exercícios físicos? Olá, sejam bem-vindos ao canal Por uma Saúde Melhor com a nutricionista Amália. Agradecemos a Deus em primeiro lugar e a todos que apoiam o canal. O vídeo de hoje é muito especial, pois foi feito em comemoração ao dia 31 de agosto, Dia Internacional do Nutricionista. Por isso, não pare de assistir, pois já vamos esclarecer todas as dúvidas que enviaram. Para quem não enviou as dúvidas, por alguma razão, não se desespere, pois ainda pode enviar e durante os vídeos vamos esclarecer. Para que continues a ter dicas sobre nutrição, inscreva-se no canal, dê o seu like e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder as novidades. Antes mesmo de iniciarmos a esclarecer as suas dúvidas, é importante conhecermos o perfil do nutricionista, não é? Porque há muitas ideias em relação ao perfil de um nutricionista. Algumas pessoas acham que o nutricionista é um cozinheiro, não é? E vamos aqui esclarecer. Bom, o nutricionista é um profissional de saúde capacitado para prevenir, controlar ou tratar as doenças relacionadas com a nutrição. O nutricionista também pode auxiliar no tratamento de algumas doenças que não estão relacionadas com a nutrição. Um nutricionista pode trabalhar nos centros de saúde, nos hospitais, nas ONGs, nos centros de acolhimentos a pessoas idosas, a crianças órfãos, não é? A pessoas deficientes. Pode também trabalhar nos restaurantes, nos ginásios, nas instituições de ensino. Pode fazer conta própria, não é? Isto é, abrir um canal no YouTube e dar educação nutricional às pessoas e muito mais. O nutricionista ele pode trabalhar em várias áreas, não é? Porque a nutrição ela está relacionada com a alimentação e nós sabemos que todo ser humano alimenta-se e logo é importante que o nutricionista esteja lá para poder dar as orientações. Ok, como prometido, temos um convidado. Olá, seja bem-vindo ao canal. Olá, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Bebeto Picardo, técnico de nutrição. Obrigada, Picardo, pela sua presença. Bom, nós vamos esclarecer todas as dúvidas que recebemos. Ok, a primeira dúvida, não é? Nós não vamos aqui mencionar os nomes das pessoas que mandaram, tendo em conta que a dúvida pode ser de alguém, mas a resposta pode vir a beneficiar a todos, não é? Se calhar há uma e outra pessoa que tinha a mesma dúvida, mas que não teve, ou seja, não conseguiu mandar, então também vai se beneficiar da resposta. Ok, temos aqui como primeira dúvida, como apenas uma vez ao dia, será que estou saudável? Técnico Bebeto, alguém que só tem uma refeição por dia, esse indivíduo está saudável? Na verdade é um pouco complicado responder essa questão, porque nós tínhamos que conhecer o índice de massa corporal do indivíduo. Daí, conhecendo o índice de massa corporal do indivíduo, vamos conseguir saber se ele está saudável ou não. Ele pode ter uma alimentação apenas por dia e se questionar se eu estou saudável ou não, mas enquanto que seu índice de massa corporal está ótimo. Então, para tal, é necessário conhecer o índice de massa corporal e saber uma alimentação por dia. Será que é sempre? Ou será é um dia tem tido uma alimentação, ou por semana, ou às vezes por questões de trabalho, por questões de condições, acaba tendo uma alimentação. Será que em que momento, ou qual é o período que ele está tendo uma alimentação só? Aí nós vamos saber. Mas é necessário primeiro conhecer o seu índice de massa corporal. Aí nós vamos saber se ele está saudável ou não. Não podemos estimar assim, só por a pessoa se questionar, tem uma alimentação
diária, será que estou saudável? É necessário conhecer o seu índice de massa corporal. Exatamente. Também, para casos do estado nutricional do indivíduo, nós não vamos aqui, de forma empírica, dizer se o indivíduo está saudável ou não, não é? Mas, olhando para aquilo que são os hábitos alimentares, aí já podemos prever alguma situação de malnutrição, não é? Porque a orientação é que as pessoas devem ter 5 a 6 refeições diárias. Então, Exatamente. se tem apenas uma refeição diária, Fica complicado. isso significa que já temos um sinal de alerta de que o estado nutricional da pessoa pode exatamente estar comprometido. Futuramente, neste caso, né? Atualmente pode até, né, estar saudável, saudável. mas já é um ponto para prevermos alguma situação de malnutrição. Por isso que é importante melhorar. É só procurar um profissional de nutrição, isto é, um nutricionista, e ter uma orientação nutricional, não é? Como o Tecnobeber estava a dizer, é importante nós obtermos os dados antropométricos, fazermos uma avaliação, olharmos também para aquilo que são o estilo de vida e, dessa forma, vermos um meio termo de como é que podemos ultrapassar essa situação. A próxima pergunta é: ter 5 a 6 refeições diárias em intervalo de tempo de 3 a 4 horas é possível sem gastar muito? O que acha? É possível? Bom, possível, pode ser possível, né? Vai depender da disponibilidade dos alimentos. Suponhamos que a pessoa está aqui na província de Manica, na cidade de Chimoio concretamente. É claro, né? A pessoa pode ter 5 ou 6 refeições diárias de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas sem gastar muito. Então, isso depende muito da disponibilidade dos alimentos, das condições financeiras da pessoa, né? Então, todos esses aspectos vão contribuir ter esse número de refeições, né, diariamente. A terceira questão. Sou mãe de primeira viagem. Quantas vezes devo amamentar o meu bebê? Nós sabemos que, segundo a OMS, a recomendação é que as crianças menores de 6 meses devem receber somente o leite materno. E a amamentação é livre demanda, isto é, a mãe deve amamentar sempre que a criança quiser. Bom, é basicamente o que acabou de responder, né? Em relação a essa questão. Na verdade, é o que deve acontecer. A mãe deve amamentar sempre que a criança quiser, e não só, em algum momento, mesmo se a criança não mostrar nenhum sinal de que está a precisar de um leite do peito, a mãe pode muito bem, por iniciativa própria, pegar o bebê e amamentar. A OMS diz que deve amamentar a criança sempre que a criança quiser, mas nem sempre que a criança dá um sinal de que precisa do leite do peito naquele momento. Então a mãe deve criar a iniciativa em todas as vezes, em qualquer momento, amamentar o seu bebê. Mesmo se a criança estiver a dormir, se possível, acordar a criança mesmo e amamentar. Suponhamos que a criança dormiu muito tempo, está dormindo muito tempo. Deve acordar a criança e pegar a amamentar. Exatamente. Porque naquele momento é criança, ela vai dormindo, vai ter gasto energético e vai ficar muito tempo sem amamentar e, consequentemente, vai ter condições ou vai ter situações de uma desnutrição. Exatamente. Ok. A seguir, temos a seguinte questão. Tudo bem que devo ter 5 a 6 refeições diárias em intervalo de tempo de 3 a 4 horas. Mas qual é a quantidade que devo consumir em cada refeição? Em relação a essa questão, é um pouco complicado responder essa questão, porque nós devemos conhecer as necessidades nutricionais do indivíduo. Okay. Agora, para conhecer as necessidades nutricionais do indivíduo, primeiro temos que conhecer as suas medidas antropométricas, conhecer o seu IMC. Através do seu IMC, nós vamos calcular as necessidades nutricionais de cada indivíduo. Minha necessidade nutricional é diferente da sua necessidade nutricional. Minha quantidade que eu posso consumir diariamente é diferente da sua quantidade. Isso vai depender do nível de atividade física, se o nível de atividade física é moderado, é intenso ou é leve, vai depender de cada indivíduo. Então, aí nós temos aquilo que nós chamamos de plano alimentar. Tem plano alimentar, também tem alguns cálculos que nós fizemos, e é cálculo de necessidade energética que nós conseguimos fazer para conseguir encontrar aquilo que é as necessidades de cada indivíduo. Exatamente, por isso que em relação a essa questão nós recomendamos procurar um nutricionista, não é?
para obter um plano alimentar, porque o plano alimentar é individualizado. Nós não vamos aqui dizer que deve consumir tantas quantidades, porque vai variar de pessoa para pessoa. Então, a recomendação mesmo é procurar um nutricionista e obter um plano alimentar. Lá vai encontrar as porções que deve consumir diariamente. A seguir, quais são os alimentos nutricionalmente proibidos para o consumo? Agradecemos os de lá de casa, né, por deixar essa questão. Na verdade, essa é uma questão muito interessante. Alguns até podem perguntar quais são os alimentos que eu não posso consumir, né? Quais são os alimentos que eu não posso consumir? Será que os alimentos têm será que existe alguma indicação nos alimentos? Na verdade, indicação na verdade, proibidos, propriamente dito, é um pouco complicado, né? É um pouco complicado dizer que, ou afirmar aqui que existem alimentos proibidos nutricionalmente. Mas existem alguns alimentos que nós podemos evitar o seu consumo, ou podemos consumir com moderação, porque esses alimentos podem nos levar a certas doenças, né? Como aqueles alimentos açucarados, alimentos gordurosos. Então, são esses alimentos e mais outros, né? E mais outros alimentos que podem trazer um prejuízo para a saúde do indivíduo ou da pessoa do lado de casa, que quando consumir em grandes quantidades pode vir a comprometer o seu estado nutricional. Mas também dizer que aqui, nesses alimentos, todos os alimentos, é importante deixar ficar que todos os alimentos são nutritivos. Tudo que é alimento é nutritivo, independentemente da sua quantidade de nutrientes presentes naquele alimento. Então, um alimento é identificado por um certo nutriente, né? Um alimento é identificado por um certo nutriente e pode ser pobre em um nutriente e ser rico em outro nutriente. Então, todos os alimentos têm nutriente, né? Aproveitar e esclarecer aqui que alguém já me interpelaram, dizer que será que todos os alimentos têm nutriente? Todos os alimentos têm nutriente. Por mais que o nutriente seja insignificante, isso, né? Por mais que o nutriente seja insignificante, mas tem nutriente. Pode ser pobre, pode ser rico, mas todos os alimentos têm nutriente. Ok. E também vamos aqui partir do próprio conceito do que é alimento. Alimentos são todas aquelas substâncias que, quando ingeridas, garantem a nutrição do próprio organismo. Então, deixei esclarecer essa questão, porque a pessoa pode estar a ingerir qualquer outra substância achando que é alimento. Não. No caso das drogas, por exemplo, as pessoas ingerem, mas não são alimentos. Então é importante estar bem esclarecido. Por isso que o técnico Picardo aqui estava a deixar claro que todos os alimentos são nutritivos. Então, as drogas não são nutritivas, logo não é um alimento. Ok. Quais os perigos de consumir alimentos processados? Exemplos. Bom, primeiro, vocês de lá de casa devem saber o que é alimento processado, né? Alimento processado é todo aquele alimento industrializado, né? Que passa de uma indústria ou que passa de um processamento, né? Por uma fábrica, né? Vai passar por um processamento e vai adulterar algumas características. Isso que é alimento processado ou alimento industrializado. Alimento industrializado e alimento processado é diferente de um alimento natural, de um alimento integral. Alimento integral é aquele que, quando nós consumimos, que nós tiramos assim mesmo do campo e consumimos assim mesmo como está. Esse é o alimento integral. Ao passo que industrializado, nós podemos pegar esse alimento que vamos tirar lá do campo, né? E vamos colocar numa indústria, e aquele alimento vai sofrer algumas alterações e vai adotar uma outra característica. Isso que nós chamamos de alimento industrializado ou alimento processado. E quais são os perigos de consumir alimentos processados? Ok. Os perigos de consumir esses alimentos, nós sabemos, por esses alimentos passarem por um processamento, aí, como eu estava a explicar, vai alterar a sua característica. Então, por conta disto, ela vai perdendo um e outro nutriente. Razão pela qual esses alimentos são conhecidos como alimentos pobres em nutrientes, né? Não são muito nutritivos. Pode ter até alguns nutrientes, mas não são muitos. E temos que ter atenção com esses alimentos, por quê? Porque esses alimentos acaba sendo adicionado um nutriente. Então, já não é aquele natural como nós conhecemos, aquele alimento que nós tivemos no campo, né? Então, razão pela qual esses alimentos pode
pode desregular o apetite do indivíduo, né? O indivíduo pode passar a consumir mais aquele alimento, porque aquele alimento, em algum momento, é um alimento que provoca muito apetite. Então, o indivíduo vai consumindo, até pode vir ter excesso de peso, pode vir ter algumas doenças, como é o caso de diabetes tipo 2 e certos tipos de câncer. Em relação aos alimentos processados, nós também temos que ter em conta que, como o técnico Picardo estava aqui a mencionar, eles podem ser adicionados certas substâncias. E essas substâncias é que são responsáveis, grande parte das substâncias adicionadas a estes alimentos são responsáveis por causar certas doenças. Temos o caso da hipertensão. Nós sabemos que o excesso de sódio é um fator de risco para o aparecimento da hipertensão. E existem alimentos que têm uma quantidade muito elevada de sódio, não é? E também temos casos de alimentos processados que têm uma quantidade elevada de açúcar. Então, não só açúcar, temos lá gorduras e temos também as substâncias que nós chamamos de conservantes. Também intensificadores de sabor. Então, esses conservantes, não é, podem causar o câncer a longo prazo. Por isso que sempre que possível temos que fazer o esforço de consumir o alimento natural do que o alimento processado. Okay. Qual é a percentagem de pessoas desnutridas no mundo e em Moçambique? Os níveis de desnutrição no mundo são altos, principalmente em países que estão em via de desenvolvimento. Nós sabemos que a desnutrição está associada à falta de alimentos. Em grande parte, a desnutrição está diretamente relacionada com a falta de alimentos. E, para o caso dos países em via de desenvolvimento, há muita falta de alimentos. Então, para o caso concreto de Moçambique, segundo a Unicef, os níveis de desnutrição permaneceram inalterados durante os últimos 15 anos. E agora nós contamos com 43% de crianças desnutridas, isto é, com desnutrição crônica. É importante frisar mesmo que a desnutrição que está-se a tratar aqui é a desnutrição crônica, né? Porque nós encontramos também a desnutrição aguda e a desnutrição de micronutrientes. Okay. Então, quando falamos de percentagem de desnutrição em Moçambique, está-se a referir à desnutrição crônica, aquela que é irreversível. Exatamente. Mesmo com suplementos, não vamos conseguir reverter esse tipo de desnutrição ou esta forma de desnutrição. Okay. Então, é importante aconselhar as mães, né? Principalmente as mães e as mulheres em idade fértil, nesse caso. Muito obrigado. As mulheres em idade fértil. É importante aconselhar a elas a ter ou adotar um estilo de vida saudável para não ter futuramente não ter essas situações de ter uma criança com uma desnutrição crônica, porque a desnutrição crônica começa desde a concepção até os 1000 dias após a nascença. Ok, temos aqui outra questão. Quais são as estratégias que estão a ser implementadas pelos nutricionistas para combater a desnutrição em Moçambique? Existem várias atividades que estão sendo desenvolvidas pelos nutricionistas e também por alguns profissionais de saúde, não é? Estamos a falar dos profissionais da medicina preventiva, entre outros, das enfermeiras de SMI. Então, atualmente, nós temos feito palestras nas comunidades, a educação nutricional, não é? Aconselhamento individual e também as demonstrações culinárias. Todas essas atividades são implementadas tanto na comunidade, assim como nos centros de saúde. E também nós temos o programa de reabilitação nutricional, não é? Isso já é quando o paciente, ou seja, quando a pessoa desencadeia uma desnutrição, nós temos o programa de reabilitação nutricional, que é feito nos centros de saúde, assim como nos hospitais, não é? Então, nós vamos lá tratar o tipo de desnutrição que o paciente vai apresentar, ou o tipo de desnutrição que nós vamos diagnosticar. Não, é importante deixar ficar claro aí, né? Que o trabalho feito, ou essas estratégias, não estão só na responsabilidade dos nutricionistas, estão na responsabilidade do Ministério de Saúde, ou também, não só do Ministério de Saúde, também da Organização Mundial de Saúde. E da própria comunidade em si. E da própria comunidade em si. Para reverter a situação de desnutrição,
é um trabalho multissetorial, né? É um trabalho multissetorial. É necessário que esteja lá envolvido muitos setores para ver, porque lá tem questões, se formos olhar, tem questões de saneamento do meio, tem questões de nível de escolaridade. Então, todos esses aspectos influenciam também na estratégia para combater a desnutrição. Ok, obrigada. Temos uma questão relacionada ao próprio canal, não é? Onde gostariam de saber se o canal tem algum apoio e se a nossa equipe tem alguma relação com uma certa associação, não é? Então a resposta é não. Por enquanto não temos nenhum apoio e também não estamos associados a nenhuma associação. Mas já estamos a trabalhar nisso, não é? Para ter parceiros, para melhorar o canal, para termos uma associação e até mesmo uma consultoria, não é? Como algumas pessoas pediram para termos uma consultoria. Claramente que vai ser mais fácil a pessoa interagir conosco. Se quiser alguma assistência nutricional, um acompanhamento nutricional, nós vamos estar lá. Ok, então, essas foram as questões que recebemos. Esperamos ter esclarecido, mas em casos de insistência, podem mandar, nós estamos aqui para esclarecer. Atualmente, registra-se um número elevado de pessoas com desequilíbrio nutricional. Por isso, no próximo vídeo, vamos abordar sobre a malnutrição. Fique ligado ao canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sino de notificações para não perder todas as dicas. Se tiver alguma sugestão, deixe nos comentários. Por hoje é tudo. Até a próxima!